Quando alguém fala sobre a cidade de Santos, o que te vem à cabeça? Café? Porto? Praia ou futebol? Principalmente futebol, né? Afinal, quem é o eterno camisa 10 do Santos Futebol Clube? É o nosso Rei Pelé. Hoje o Memórias Santistas vai te levar para um passeio em dois importantes pontos turísticos de Santos: o Memorial das Conquistas e o Museu Pelé. Vem comigo? Nossa primeira parada é nesse casarão, que desde 2014 abriga o Museu Pelé, um espaço que guarda momentos incríveis da carreira do nosso rei do futebol. Santos já era conhecida pela zona portuária e pelo café, mas foi Pelé que levou o nome da cidade para os quatro cantos do mundo. Nascido Edson Arantes do Nascimento, Pelé é amplamente considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele foi eleito o atleta do século XX pelo Comitê Olímpico Internacional. O Museu Pelé está localizado no Centro Histórico de Santos, em um dos casarões do Valongo. Com mais de 4.000 metros quadrados, o museu celebra a vida e carreira do Rei Pelé e abriga itens históricos e pessoais do jogador. Quem vai nos acompanhar nessa viagem no tempo será Paulo Monteiro, diretor do museu. O museu foi inaugurado aqui em 2014, mas a história do Museu Pelé é bem mais antiga. Já existia uma ideia do próprio Pelé e muita gente querendo fazer esse museu. Nessas discussões de onde seria, uma certa ocasião, o então prefeito João Paulo Papa trouxe o Pelé aqui de noite e se os prédios aqui estavam em ruínas, porque foram destruídos por incêndios nos anos 80, no começo de 90. E o Pelé olhou isso tudo e se convenceu de que o museu deveria ser aqui. Começaram as obras aqui, foi totalmente reconstruído. Ele tá igualzinho era o original, mas por dentro ele foi todo feito para ser um museu. Aqui temos essa exposição aqui do térreo, que para nós é a exposição principal, que você conta todo um resumo da vida dele, desde a mais tenra infância até a conquista da Bola de Ouro. Nos outros andares, você tem a história das conquistas do Pelé nas Copas do Mundo. Foram 3 conquistas em 4 Copas. No último andar, tem um resumo dos números do Pelé, quantos jogos, quantos gols, média de gols, quantos títulos, quais títulos, então também é uma explicação bem interessante. E esse mural aqui também, que são lances dos mais significativos da carreira do Pelé. Aos 15 anos, Pelé começou a jogar como atacante no Santos Futebol Clube, em 1956. No ano seguinte, já estreava na Seleção Brasileira de Futebol, disputando a Copa Roca, em um jogo contra a Argentina. Não demorou muito e em 1958, ainda com 17 anos, Pelé conquistou o seu primeiro título mundial vestindo a famosa camisa 10. A gente tem uma exposição aqui em cima, essa que conta os detalhes da carreira dele, assim, em números, né? E tem uma série de frases que pessoas famosas falaram dele. Então tem uma que eu acho impactante, que o Ronald Reagan, que era presidente dos Estados Unidos, quando encontrou Pelé, falou assim: prazer, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, pois Pelé todo mundo sabe quem é. Então aí você tem uma ideia da grandeza e da grandiosidade do que representa o Pelé. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, filho de Dona Celeste, irmão de Maria Lúcia, que é mãe de Daniele Nascimento, casada com Rogério Zilli. E o que isso tem a ver com a nossa próxima parada? Tudo! Estamos indo para o Memorial das Conquistas e vamos encontrar com o Rogério, que é curador do espaço. Localizado na famosa Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, o Memorial das Conquistas foi inaugurado em 2003 e mais de 1 milhão de pessoas já visitaram o espaço. Aqui dentro vamos encontrar cerca de 450 peças que contam a história de um dos clubes de futebol mais importantes do Brasil.
A primeira imagem que vemos ao entrar no memorial é esta vitrine, com dezenas de troféus. O Memorial das Conquistas é o Museu do Santos Futebol Clube. Ele é um equipamento que tem como duas missões primordiais: preservar e compartilhar o acervo do clube. O primeiro troféu que a gente tem aqui é de 1913 até os dias de hoje. E os visitantes no memorial eles vão encontrar camisas, chuteiras, bolas, troféus, medalhas, homenagens que o clube conquistou desde sua fundação. O Santos Futebol Clube foi a casa do maior jogador de futebol do mundo. E, obviamente, aqui não faltam homenagens para o atleta. O Memorial das Conquistas reservou uma seção completa dedicada ao Rei Pelé. Tem um espaço que a gente chama Espaço Pelé e que a gente tem algumas peças, que remetem à sua passagem, à sua carreira. Quando ele encerra, em 1974, a sua carreira no Santos Futebol Clube, a gente tem aqui a placa porque o vestiário passa a se chamar, a partir daquele momento, Edson Arantes do Nascimento. E nessa última partida dele, que foi em outubro de 74, contra a Ponte Preta, ele sai antes do término do primeiro tempo. E ele, quando vai para o vestiário, no armário dele, naquele momento tinha uma configuração de madeira, mas naquele momento ele deixa, antes de ir embora, uma peça, que a gente não sabe qual é, da vestimenta dele dentro do armário. E deixa um bilhete com um recado dizendo que aquela peça, se mantida, sempre serviria como um amuleto para o clube. Todo mundo pergunta o que é, o que não é. Eu nunca vi, essa caixa está trancada. Eu imagino que seja uma vestimenta, como ele mesmo falou, entendeu? Eu não sei se é a camisa, se é o calção, se é um par de chuteiras. Realmente a gente não sabe. E o interesse em ver não é tão grande, porque isso acabaria com esse folclore, com esse estigma que é bem legal e as pessoas adoram. Seja no mar, no céu ou na terra, Santos é uma cidade que inspira e transpira o esporte. Não poderíamos terminar nosso episódio do Memórias Santistas de hoje sem estar no gramado do Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Estádio da Vila Belmiro, palco de diversas atuações de Pelé, nosso eterno rei do futebol. Até a próxima!